O Anjo como Mestre Interior, de Jean-Yves Leloup. Introdução. Meditação é a ação do silêncio. Krishnamurti. Não estamos aqui para desenvolver nossos saberes ou acumular conhecimentos, mas, antes de tudo, para desenvolver uma escuta, uma atenção à presença que nos habita e nos conduz. Quem é o meu mestre? O mestre do meu desejo, dos meus pensamentos, daquilo que está na origem dos meus atos? Antes de falar dos anjos ou do mestre interior, iremos nos debruçar sobre algumas abordagens psicológicas. Também será importante respeitar a abordagem transdisciplinar, não apenas através da psicologia, mas também da história e da filosofia das religiões. Como é que as grandes tradições espirituais da humanidade nos falam do mestre interior? Teremos que interrogar, sobre este tema, várias tradições e os textos bíblicos, antes de escutar também o Diálogo com os Anjos. Diálogo com os Anjos é um livro de autoria de Gita Malas, escrito durante a Segunda Guerra Mundial, que conta a história verídica de 4 crianças que receberam mensagens de um anjo. Trata-se, portanto, de conjugar a tradição e a modernidade, a abordagem científica e a abordagem mística ou espiritual. Isto nos chama a atenção para a necessidade de cada um de nós fazer a ponte entre o material e o espiritual, o interior e o exterior, o criado e o incriado. Essa é uma das missões do ser humano, a integração do material e do espiritual. Nós não somos nem anjos nem animais, mas em nós coexistem os dois. Trata-se de respeitar tanto um como o outro. As árvores que nos rodeiam são importantes. O bom senso delas precisa ser reencontrado. Profundamente enraizadas na matéria, crescem em direção à luz. Essa é a árvore da vida. A seiva é o vivente em nós. Ela desloca-se simultaneamente na direção das raízes e na direção dos ramos mais altos. Mais uma vez, se trata de manter unidos os dois extremos, o céu e a terra. A terra está voltada para o céu e o céu para a terra. Este é também um pensamento de Lao Tse. Nós não estamos aqui numa igreja em particular. Nunca direi aquilo que devemos pensar, mas sempre direi que devemos pensar. Não direi o que é bom ou o que é ruim, mas pedirei para ficarem à escuta daquilo que os faz mais felizes, mais inteligentes, mais livres e também daquilo que os faz menos felizes, que os faz estúpidos ou que os aliena. Essa é a única questão. Qualquer que seja o ensinamento que tenhamos recebido, quaisquer que sejam os mestres interiores ou exteriores que nos falem, quaisquer que sejam as igrejas ou as associações em que participemos, teremos de levantar incessantemente a questão: será que tudo isto me torna mais inteligente, mais vivo, mais livre? Se assim não for, não vale a pena. O nosso encontro com o mestre interior não acontecerá apenas nos momentos de estudo. Poderá dar-se também na natureza enquanto caminhamos ou simplesmente estando imóveis, olhando para a paisagem. Pode acontecer também no segredo do nosso quarto, no silêncio. Quando digo para irmos ao encontro do silêncio, não estou falando do silêncio dos colégios internos. Falo do silêncio que é uma espécie de luxo, a condição para a escuta. Escutar em nós o que é agradável, mas também o que é desagradável. O silêncio não é fácil, ele é como um espelho. Há em nós o barulho de todos os nossos pensamentos, o barulho de todos os nossos julgamentos. No silêncio, podemos observá-los com mais facilidade, e é por esta razão que os antigos chineses chamavam os seus mosteiros de observatórios. Repetindo, o silêncio não é fácil, ele é como um espelho. Estamos em um observatório e entramos nesse clima de observação sem julgamento, simplesmente olhando para o que é, porque é através daquilo que é, no momento presente, que aquele que é pode nos ensinar.
Os anjos do silêncio não têm a trombeta diante da boca, mas diante do ouvido. É como se toda a energia que nós despendemos pela palavra estivesse de agora em diante fixada no ouvido. No entanto, estar em silêncio é ouvir ainda mais barulho. Ficamos muito sensíveis aos barulhos externos. Não se trata de nos opormos a eles ou de fugir deles, pois não faríamos mais do que reforçá-los, mas trata-se antes de os acolher. O silêncio é um espaço infinito que os pode conter. Se pusermos um pouco de pó num copo de água, a água do copo fica perturbada. Mas se pusermos este mesmo pó no oceano, o oceano não se perturba. A questão é: nosso coração é um copo de água ou um oceano? Será que o nosso silêncio é um copo de água ou um oceano? Há os barulhos exteriores, mas também há os barulhos interiores. Todas essas memórias que nos habitam, todos esses pensamentos que se repetem. Neste caso, também não se trata de os recusar ou de se opor a eles, mas de os deixar passar. Deixar passar aquilo que passa e regressar ao que permanece. Não precisamos fazer silêncio. O silêncio está sempre presente. Trata-se de desentulhá-lo, senti-lo, quaisquer que sejam os entulhos que nos impeçam de o saborear. É como uma página em branco, que continua sendo branca. Não importam os escritos que possam lá escrever-se. Quer sejam garatujas ou escrituras sagradas, por baixo, a página é sempre branca. Escutar o silêncio é ir ao encontro da nossa verdadeira natureza, a nossa natureza imaculada. O claro silêncio é o nosso espírito, quando ele não está atulhado de coisas. O claro amor é o nosso coração, quando não está atulhado de coisas. O sopro tranquilo é o nosso corpo, quando está liberto de todo tipo de crispações e tensões. Trata-se de encontrar o nosso ponto C, o ponto da calma, o ponto da compaixão, o ponto da claridade. Hoje em diante conhecemos melhor o ponto G, ou o ponto com, mas é o ponto C que nós procuramos. Esse lugar de calma e de silêncio no nosso interior. Pois é aí que o mestre interior pode falar conosco. Não estamos aqui para falar do mestre interior, mas para o encontrar. E, para o encontrar, é necessário essa receptividade, essa atenção, esse silêncio. Simplesmente escutar o sopro que nos mantém vivos. A nossa vida não depende senão de um sopro, de um fio. Esse sopro, esse fio, estão ligados à fonte silenciosa do nosso ser e de todo o ser. Deixar ser aquilo que é e aquilo que está. Respirar na sua presença, para o nosso bem-estar e o bem-estar de todos. Fim da introdução.